Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom. Hello! Aqui pastora Michele, vamos fazer mais um vídeo. Esse é bastante especial, de forma que nós interrompemos a programação do canal para falar o que vamos falar. Então, vamos orar. Pai, queremos pedir a sua direção completa e que seja claro como água o que o Senhor quer falar conosco, que sejam palavras vindas de Ti, não de mim, que eu diminua e o Senhor cresça e que Cristo seja glorificado. Beshem Yeshua Hamashia. Amém. Filhos e filhas de Deus, existe um propósito para o tempo atual. Independente do coronavírus, Deus sempre transforma o mal em bem e existe um propósito. E eu quero dizer duas coisas que eu enxergo, que com toda humildade eu quero dizer, principalmente para os ocidentais. Tem duas coisas que os ocidentais têm uma dificuldade um pouco maior de compreender. Eu falo isso com humildade, porque tive a chance como missionária de ir a vários países e culturas. E eu percebi em países como, por exemplo, na África, mas outros também no Oriente Médio, que eles têm senso de unidade familiar. Isso é uma coisa que falta muito no Brasil. E não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, pessoas que acham que estão sozinhas no mundo. E não estão. A prova disso é que se uma pessoa casa errado na família, se uma pessoa toma uma decisão errada, impacta todo mundo. Causa um impacto para todo mundo. Não é verdade? Então, isso nós não temos consciência de unidade familiar. Eu me vejo, por exemplo, eu sou só a Michele. E tá errado, eu não sou só a Michele. Eu sou, no mínimo, a Michele, o meu esposo, o meu filho e a minha mãe, que é idosa, e nós moramos juntos. Então, eu não sou uma, eu sou 4. Tudo que eu fizer impacta 4 vidas. Entenderam isso? Então, nós não temos senso de unidade familiar, nós nos vemos como indivíduos, e não é assim que Deus olha para nós. Deus olha para nós como família. Por isso que ele deu ao homem um papel, à mulher outro papel, todos se executados complementam e formam um todo, dentro da funcionalidade perfeita. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos fazer um vídeo só sobre a família de Deus. Eu sugiro todo mundo assistir esse vídeo, porque explica o funcionamento da família. Então este tempo agora é para adquirirmos a consciência de unidade familiar, que não existe nos povos ocidentais, menos do que nos outros. A segunda coisa é o propósito do relacionamento. Me perdoe quem não concorda, mas nós somos muito superficiais. Eu falo por mim. Eu me relaciono com muitas pessoas todo o tempo, mas na superfície, no raso. Poucas pessoas eu me relaciono a fundo. O que acontece hoje é que essa superficialidade existe dentro das famílias. As pessoas não dialogam o suficiente, elas se conhecem pouco, elas não vão a fundo. Elas não entendem nada de relacionamento. Quer ver um exemplo? Por favor, amados, o meu objetivo é simplesmente transmitir o que tenho recebido de Deus. Quantas vezes pessoas vão à igreja e elas vão à igreja, se relacionam com as pessoas da igreja, mas não se relacionam com Deus? E o que está acontecendo agora? Eu vejo todas as igrejas evangélicas, católicas, transmitindo os seus rituais, cultos, missas, e as pessoas continuam assistindo isso. Mas, amados, culto não é para assistir, é para prestar. Eu olhei no dicionário e o significado de culto é conjunto de atitudes e ritos que você faz para adorar a divindade.
Então, um culto jamais é passivo. Eu posso assistir uma pregação. Claro que eu vou interagir com ela mentalmente, mas o culto não é passivo. E qual é o nosso problema? O que está por trás disso? Uma dificuldade de se relacionar. Essa situação toda que está acontecendo é uma oportunidade para nós nos relacionarmos com Deus, um com o outro, em família, e com Deus. E há pessoas que fogem desse relacionamento. Eu vou dar um exemplo. Ontem era o dia que na igreja da minha mãe o pastor prega. Então nós assistimos aqui em casa a ministração, o culto. No final nós desligamos e nós prestamos o nosso culto familiar a Deus. Então nós cantamos 5 hinos, a minha mãe leu um salmo, eu também, nós fizemos algumas orações e fechamos com mais um hino e orações. E Deus falou conosco, mas no final aconteceu algo incrível. Eu ouvi no meu coração assim: a sua casa está protegida. Amados, vocês acham que é só o coronavírus, é o único mal que quer entrar na sua casa, que quer afligir a sua família hoje? É só o coronavírus? E o divórcio? E o adultério? E a apostasia, a frieza espiritual, a falta de fé, a incredulidade? E as drogas? E o distanciamento? Que eu tô falando de distanciamento, não é esse social para proteger, que sinceramente eu tô gostando. Porque esse comportamento pegajoso não é necessário. É bom a gente ter um pouco de distância, um pouco de higiene, isso é educação. Agora, eu tô falando de um distanciamento daqueles que a gente deveria ser próximo. É um isolamento, que não é esse isolamento que o governo recomenda e precisamos fazer, social. Eu tô falando de ser isolado dentro da própria família, dentro da própria casa, não conversar, não saber expressar. Deus prepara uma situação mundial pra gente voltar pra dentro, e mesmo assim as pessoas não querem. Eu conheço pessoas que não ficaram nem um dia de quarentena. Tudo bem, eu entendo, tem que produzir, tem outros que não pode ficar, senão vai dar problema. Mas será que não é um tempo agora pra gente aprender a desligar um pouco a internet e nós falarmos com Deus? Eu tenho louvado a Deus aqui em casa de todo o coração, porque os meus vizinhos precisam desse testemunho. Poucas vezes a gente tem essa oportunidade de fazer isso sem sentir vergonha. Jesus falou para não se envergonhar do evangelho, mas todo mundo sabe que a gente tem que tomar cuidados para não ser mal visto na vizinhança. E acabar, né? Nós queremos atrair as pessoas a Deus, não o contrário, não repelir elas. E agora é um tempo favorável, em que se você exercer a sua fé, as pessoas vão ver isso e vão achar bonito isso. E podem até se interessar por isso. Mas a primeira missão é realmente resgatar em nós a visão de unidade e a capacidade de se relacionar com profundidade dentro de casa. Não desperdice o seu tempo. Não desperdice essa situação mundial. Ouça a palavra do seu padre, do seu pastor, você é fiel à sua instituição, mas desligue e preste o seu culto a Deus, fale. E uma última coisa eu quero falar com você. Quero dar um testemunho. Eu fui criada no catolicismo e depois de um tempo eu fui espírita. E eu me chamava espiritólica, porque eu não ia abrir mão nem de um nem do outro. Então eu acrescentava tudo. E eu tinha uma prática. A gente fazia o evangelho no lar. Quem é espírita sabe o que eu tô falando. Até que chegou um dia que eu deixei aquele livro de lado e eu falei assim: eu quero ler o original. E naquele dia eu peguei uma Bíblia. Eu não tinha intimidade nenhuma com esse livro. Eu abri e li. Alguma coisa fez sentido para mim. Não despreze a capacidade do autor deste livro explicar esse livro para você.
Pare de comer só o que te dão. Pare de comer comida já processada. Ouse abrir a Bíblia. Isso mudou a minha vida. Sabe por quê? Eu busquei Deus em muitos lugares. Eu busquei Deus em todas as religiões. Gente, de verdade, eu passei por todas, quase. Acho que todas. E eu não achei ele em lugar nenhum. Aqui eu achei ele. Na Bíblia eu achei Deus. Ouse abrir esse livro. Em casa a gente tinha uma Bíblia católica desse tamanho, assim, pesadona. Pois era essa que eu usava às vezes. Leia um salmo. Não despreze a capacidade do Criador falar com você quando você abre esse livro, independente da sua religião. Na época que eu comecei a ler a Bíblia, há muitos anos, quando eu era espiritólica, aí eu comecei a levar a Bíblia para toda parte. E uma vez eu estava numa empresa lendo aquela bibliazinha pequenininha grátis, que geralmente a gente ganha, o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, e eu lendo, esperando ser chamada para entrevista. Uma moça passou e falou assim: "Ah, você é evangélica?" Eu falei: "Não." Por quê? A Bíblia é dos evangélicos. A Bíblia é da humanidade. Mas quem tem coragem de ler esse livro? Lê esse livro. Deus vai falar com você. Deus, o Pai, vai falar com você através desse livro. Amém? Faça o seu culto a Deus. Fale com Ele. Não fique só assistindo. Por favor, não desperdice essa oportunidade. Eu quero orar. Pai, eu quero te pedir perdão pela nossa superficialidade e pela nossa individualidade, uma falta de senso de unidade familiar. E eu sei que o Senhor está nos dando a oportunidade de resgatar isso, e nem todos estão aproveitando. Mas eu quero me colocar aqui como uma voz, pedir ao Senhor que todos aqueles que ousarem abrir esse livro, o Senhor se revele a eles e fale com eles, em nome de Jesus. Conta pra mim nos comentários o resultado desse vídeo na sua vida. Segue a gente, se inscreva no canal e fica atento que vai começar agora uma série de vídeos sobre a família e a paternidade de Deus. Outra coisa que eu quero dizer, eu quero dar um presente para você que está entendendo o que está sendo transmitido. Vai lá no meu Instagram, está aí no vídeo, e me manda uma mensagem, deixa o seu WhatsApp lá na mensagem individual e eu vou te mandar grátis o meu livro Pai de Verdade. Ele vai ser muito importante para te dar base para os próximos vídeos. Deus tem uma palavra para você. E eu só posso ser grata em poder ser portadora dela. Que Deus te abençoe.